E aí, pronto para evoluir? Paz do Senhor a todos, eu me chamo Charlete Cristina e você está no canal Cristão com Cristão. E aí, pronto para evoluir? Então hoje o Espírito Santo me fez sentir de compartilhar com vocês uma passagem que está lá em Lucas 12, do versículo 22 em diante, que diz assim: Então, voltando-se para os seus discípulos, disse: É por isso que eu digo a vocês, não se preocupe com a vida quanto hão de comer, ou com o corpo quanto há de vestir. Porque a vida é muito mais importante do que comida, e o corpo mais importante do que roupas. Olhem para os corvos, ele não planta, não colhem, nem tem depósito para guardar seus alimentos, e mesmo assim passam bem, pois Deus cuida deles. E vocês valem muito mais para Deus do que as aves. Além disso, qual é a vantagem de preocupar-se? Que bem faz? Quem de vocês, por mais que se preocupa, pode acrescentar um dia sequer à vida de vocês? E se a preocupação não pode nem mesmo fazer coisas tão pequenas, qual é a vantagem de preocupar-se com coisas maiores? Só até aqui. Então, pessoal, como eu já compartilhei em outros vídeos com vocês, a minha Bíblia é a Bíblia Viva, a linguagem de hoje. Eu acho ela de mais fácil compreensão para ler, então eu escolhi ela para estar aqui compartilhando com vocês. E que o Espírito Santo me traz de aprendizado aqui com essa pequena palavra que eu li aqui para vocês. Que muitas vezes, muitos de nós, se preocupamos tanto, ocupamos o lugar de Deus em nossa vida, no nosso cotidiano, preenchemos todo o nosso dia correndo atrás de trabalho, de dinheiro para conseguir pagar as nossas dívidas. E o que eu tenho visto é muitas pessoas entrando num ciclo vicioso, no qual se trabalha o dia inteiro, se consome mais e se esquece de dar importância àquilo que realmente é importante na nossa vida. A palavra do Senhor vai nos ensinar que se nós buscarmos o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas. E eu aprendo com essa passagem da Bíblia, e juntamente com essa que nós acabamos de ler, que muitas vezes a gente esquece de buscar o reino do céu, esquece de buscar a justiça do Senhor e ocupa o nosso tempo em busca de dinheiro. Mas quando o dinheiro que você buscou entra, mal dá para pagar o básico. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que aos dele ele dá enquanto dorme. E o Espírito Santo me faz aprender aqui que o descansar no Senhor vale mais do que nos atribularmos com as preocupações do dia a dia, porque a nossa preocupação não vai trazer o pão de cada dia. Então, eu quero compartilhar hoje aqui com vocês sobre essa busca do reino, essa busca da justiça de Deus. Como é na prática vivermos assim, dessa forma. E como dar o lugar de honra do Senhor em nossa vida para que nós venhamos colher isso. Que a palavra do Senhor, ela não seja só palavras poéticas lançadas, mas que seja uma palavra viva, que a gente execute essa palavra na nossa vida e nós venhamos ver o fruto dela na nossa vida. Porque senão seria muito fútil se a gente pegar essa palavra do Senhor e lisse tão lindamente aqui e falasse a vocês que é assim que as coisas do Senhor acontecem e
a pessoa praticar e não ver os frutos disso. Seria muito triste, né? Então não seria uma palavra viva, uma palavra verdadeira. Nós estaríamos enganando a nós mesmos. Mas a realidade é que nós não praticamos a palavra do Senhor. E nós queremos que essa palavra tenha efeito na nossa vida somente de ler ela. E não é assim que funciona. A palavra do Senhor ela tem que ser praticada na nossa vida, nos mínimos detalhes, para que isso venha ter frutos na nossa vida. Então não basta somente eu pegar a Bíblia e ler aqui para vocês e depois dizer que ela procede assim, você ficar com essa palavra. Mas você deve praticar ela na sua vida para poder ter o fruto, as consequências dela na sua vida. E o Senhor me faz compartilhar com vocês aqui nessa tarde, né, que para você viver buscando o reino do céu e a sua justiça, para que o nosso pão de cada dia não seja algo sofrido ou penoso, como podemos buscar esse reino? O que significa buscar esse reino na prática? O reino do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Desde já, gente, eu vou pedir perdão que os meus cachorros deu uma latidinha aí, porque vai com latidinho mesmo, tá? O reino do céu, voltando aqui para a palavra, o reino do céu está dentro de nós. E esse reino do céu que está dentro de nós é exatamente essa posição que temos que tomar. Porque o rei, todo reino tem um rei, que esse rei é ele que comanda, é ele que manda, é ele que dá os decretos, as leis do seu reino. E quem é o nosso rei? Nós fazemos parte de um reino. E quem é esse rei do reino que nós fazemos parte? Do céu, né? Do reino dos céus. É o Senhor Jesus. Ele é o nosso rei. Ele é o rei da glória. Então, ele é o nosso rei. E o que o nosso rei nos ensinou? Essa palavra aqui é do nosso rei. Que não devemos ficar ansiosos. Que não devemos ficar preocupados com o que nós vamos comer ou vestir. Onde vamos morar. Essa palavra foi do nosso rei, do rei Jesus. Então, se eu praticar isso, então, irmã Charlete, como que eu vou soltar essa ansiedade, soltar esse medo da falta, da escassez? Esse medo, ele some de dentro de você quando você verdadeiramente acredita que teu rei, o bom pastor, vai suprir as suas necessidades. Quando você lança fora todo o medo e preenche esse espaço vazio com a confiança no teu rei. Mas, irmã Charlete, como eu lanço fora? Como eu lanço fora esse medo? Da mesma forma que você escolhe se você vai perdoar uma pessoa ou não. É questão de escolha. Você simplesmente escolhe. Você decide escolher confiar no Senhor. Aí você vai ficar o dia inteiro na sua casa, você não vai procurar um emprego, você não... Não. Mas você faz a sua parte, você vai para o seu trabalho, você faz as suas 8 horas, você vai, cumpre as suas 8 horas, coloca essas 8 horas diante do Senhor, cumpre ela e confia que aquilo vai ser o suficiente. E depois você busca estratégia no Espírito Santo. Se essas 8 horas do teu trabalho não está sustentando a tua casa, você vai procurar, perguntar, orando, às madrugadas, Espírito Santo, qual o posicionamento que eu devo tomar para que o devorador, para que o migrador não venha tocar nas minhas finanças, não venha sufocar minhas finanças. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus vai te trazer estratégias para que você venha lutar e fechar a brecha de tudo que tem impedido você estar na prosperidade, porque o Senhor não veio nos prometer uma vida de regalias financeiras, mas isso também não está proibido a nós, entendeu? Mas para a gente chegar até aquela coisa em abundância, a gente precisa ser grato no pouco que tem. Isso eu já consegui aprender e entender da vida duramente. Que enquanto você não ser grato pelo pouco que você está tendo, né, se colocando a confiar
tudo no Senhor, que você não vai provar da abundância, porque o Senhor fala: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então essa fidelidade é o quê? É você ser grato, é você, do pouco que o Senhor está te dando, você tirar a oferta, tirar seu dízimo, tirar o seu ato de amor, a sua caridade sobre aquilo e invocar o Senhor, teu Criador, como teu sócio. É andar junto com Ele na tua finança e ter a certeza que aquilo não vai te faltar. É desafiador se posicionar desse jeito, um pai que supre sua casa, uma mãe que tem seus filhos para criar, mas enquanto você não conseguir entender e praticar essa confiança no Senhor, você não vai ver as ações do Senhor em cima disso, porque a confiança no Senhor, confia no Senhor de todo o coração e não te estribe no teu próprio conhecimento. O Senhor nos ensina assim na sua palavra, para que você venha provar do bom amor e da graça que o Senhor tem para nós. O nosso desafio é apenas escolher confiar, ter as atitudes, os ensinamentos de Jesus que Ele nos deu, amar o próximo, compartilhar, sem medo, lança fora o medo e confia, não vai faltar. O Senhor não vai deixar faltar. O Senhor vai suprir, o Senhor vai, se você confiar no Senhor de todo o teu coração, Ele vai fazer você viver tempo de abundância, onde você vai ter para dar sem esperar receber de volta. Que você vai ser aquele que supre a casa do pobre, supre a casa da viúva, sem medo de faltar na tua. Porque você sabe que o teu Redentor vive, por certo, se levanta todas as manhãs a teu favor, ordenando o universo a trazer todos os tesouros e abastecer a tua casa. Mas para a gente viver assim, você tem que entender que nós estamos aqui para compartilhar. Compartilhar o quê? Tudo, tanto o alimento, como a palavra do Senhor, como calçar, como vestir, porque a lei do Senhor é aquela: quanto mais você compartilha, mais o Senhor provê na sua casa. Então o segredo da prosperidade está em você compartilhar. Compartilha. O dinheiro, ele não tem pé. O dinheiro, ele não tem asa. O dinheiro, ele anda através de pessoas. E o Senhor diz que aquele que ajuda o pobre empresta a Ele. Então, quando você entender isso, que você não vai mais comer dos grãos que o Senhor dá para te abastecer, mas você vai tirar o do plantio, o de semear, e aí o seu, do teu depósito você pode comer, mas o de semear você não vai mais comer. E a atitude de você não comer a semente que é para plantar é o que expulsa o devorador da tua casa. Entende? Então eu quero compartilhar essa palavra aqui com vocês. Não foi fácil eu compreender a palavra do Senhor dessa forma que eu estou passando aqui hoje para vocês. Mas hoje eu procuro praticar isso. Eu escolhi que eu vou confiar no Senhor. Não vou deixar o medo da falta, medo de eu ajudar o próximo, não vai me impedir de fazer aquilo que o meu rei me ensinou. Que a justiça do rei alcance a minha vida e a tua vida. E que nós começamos a provar da palavra, viver verdadeiramente a palavra e os frutos dela na nossa vida. Que não seja simplesmente palavras poéticas lançadas, mas seja palavra viva, vivida, produzindo fruto em minha vida, na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu decreto que a palavra do Senhor é vida, é viva, e ela produz vida em mim e em você. Amém? Então essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que todos recebam essa palavra e pratiquem, para que ela venha ganhar existência, vida e frutificar na vida de cada um. Então ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, enviar ele se essa palavra fez sentido para você. Envia para alguém, né? Que venha praticar a palavra também como esse seus frutos. Amém? Então fiquem todos com Deus e amém.
Paz do Senhor e tá pronto para evoluir?